Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Tenho andado doente, por isso é que estou com esta camisola e também não tinha aparecido aqui muito. Bom, vamos aqui falar sobre o Benfica, não é? O Benfica ganhou 3-1 ao Braga, portanto o Braga é um adversário que tem sido tradicionalmente difícil. Temos tido jogadores que têm sido algumas bestas negras do Benfica, nomeadamente os irmãos Horta. No caso, o Ricardo Horta mais uma vez marcou-nos um golo. E é uma equipa que o Benfica tem tradicionalmente dificuldades nos últimos anos. No entanto, isso não se verifica hoje, porque o Benfica ganhou com uma margem confortável, por 3-1, apesar do jogo digno do Braga. O Benfica conseguiu ganhar sem espinhas, uma vitória justíssima, que apenas peca por escasso, apesar do Braga ter dado uma boa réplica na primeira parte. Relativamente à classificação geral, o Benfica mantém o segundo lugar, consolidifica o segundo lugar, portanto, estamos à passagem da 31ª jornada com 79 pontos, 4 do líder do Sporting, mas à condição porque o Sporting tem um jogo a menos, e é assim que nós estamos a 3 jornadas do fim. Portanto, o Benfica entrou com o seguinte 11: Turbin na baliza, Alexander Bá, António Silva, Otamendi e Fredrik Oshnes formaram o quarteto defensivo. Portanto, podemos verificar que aqui temos uma novidade, o regresso de Oshnes ao 11 em detrimento do Carreras. No meio campo tivemos um meio campo pouco habitual, Florentino e João Mário. O tridente ofensivo seria o Di Maria, Rafa e David Neres no apoio ao ponta de lança Artur Cabral. Portanto, não houve assim grandes surpresas. Eventualmente poderíamos aqui especular a entrada do Carreras de início devido ao bom jogo que ele tinha feito no jogo anterior, passa a redundância, mas o que é facto é que entrou o Fredrik Oshnes e também não ficamos mal servidos. Se bem que, no meu caso, a minha primeira opção seria o Carreras, mas nada contra esta opção também. O Benfica entrou bem, nos primeiros 25 minutos entrou bem, a criar oportunidades. Teve um cabeceamento de Artur Cabral, que foi à barra, mas contra a corrente do jogo, o Braga acaba por marcar por Ricardo Horta. E a partir daí, o gol do Braga, não me recordo a que minuto foi aos 28 minutos. Portanto, e a partir dos 28 minutos até o final da primeira parte, o Braga teve um ascendente perante o Benfica. Portanto, o resultado ao intervalo de 1-0, tendo em conta as oportunidades criadas, acaba por ser injusto. Acho que o mais justo seria o empate com golos. No entanto, não choca esta vitória ao intervalo do Braga por 1-0. Portanto, os primeiros 25 minutos foram do Benfica e o restante do jogo, os restantes 30 minutos da primeira parte, foi do Braga. Mas em termos de oportunidades, estava ela por ela. Portanto, se o Benfica fosse empatado contra o Braga no intervalo, não chocaria ninguém. Na segunda parte já foi completamente diferente. O Roger Smith manteve a mesma equipa, sem alterações, e o Benfica foi crescendo, até que, com a substituição de Rafa e de Artur Cabral por Coxo e Marcos Leonardo, aos 70 minutos o jogo começou a colocar golos no bom jogo que o Benfica já estava a fazer. Portanto, o Benfica estava a fazer um bom jogo na segunda parte, que ficou consolidado com golos com estas alterações. Porquê que estas alterações funcionaram? Para já porque o Rafa estava extremamente bem marcado pelo Chernador. Chernador, se vocês recordam, é um jogador que passou pela formação do Benfica e infelizmente não quis renovar connosco. O Benfica quis renovar com ele, é um jogador que tem um potencial, no meu entender, muito bom. Ele não quis renovar com o Benfica, acabou por sair. Enfim, mas pronto, não é isso que se trata. Trata-se é que ele fez um excelente jogo na marcação a Rafa e anulou o Rafa. O Rafa tentou, mas de facto este jogador conseguiu, o treinador do Braga conseguiu estrategicamente anular o Rafa através deste jogador Xanador. E o Artur Cabral, embora tentasse e tivesse tido ali algumas ocasiões, não estava a concretizar em golos algumas oportunidades que surgiam. Se bem que, por mero azar, por exemplo, houve um cabeceamento que foi azar, outras vezes a bola não chegava nas devidas condições e, portanto, esta alteração do Marcos Leonardo, a entrada do Marcos Leonardo também funcionou, até porque o primeiro golo do Benfica foi por Marcos Leonardo. Logo depois do Marcos Leonardo entrar, a primeira coisa que ele faz quando toca na bola é marcar um golo. O primeiro toque de bola do Marcos Leonardo foi um golo. Portanto, o João Mário faz um remate, a bola é interceptada pela defesa, sobra para Marcos Leonardo, que marca um golo, fuzila completamente a baliza de Mateus e marca o primeiro golo do Benfica. E pronto, e demonstra a sua eficácia, que todos nós já sabemos que ele é um jogador eficaz a partir do banco de suplentes. Portanto, ele tem uma média de um golo a cada 75 minutos, portanto, o que é um registro fantástico. Curiosamente, quando ele entrou de início, ele já teve a oportunidade de entrar de início, não conseguiu demonstrar essa capacidade, e o Roger Smith explicou na conferência de imprensa, porque o jogador ainda não tem o aporte físico suficiente para fazer 90 minutos a alto nível, mas que é um jogador que na próxima época, com certeza que devidamente trabalhado, será um jogador eventualmente para ser titular e para fazer uma grande época. Portanto, este Marcos Leonardo mostra a espaços, quando entra na segunda parte,
mostra todo o seu potencial. Quando entra de início, pelo menos quando entrou até agora, não conseguiu mostrar esse mesmo potencial devido a ainda não estar na forma física ideal para um clube europeu, um clube que joga em alta intensidade como o Benfica. O futebol português não é o brasileiro. Com todo o respeito pelo futebol brasileiro, é um futebol mais separado. O futebol europeu é muito mais veloz e, portanto, creio que essa dificuldade de adaptação justifica um pouco o facto do Marcos Leonardo não ser titular. Mas acho que pode ser, futuramente pode ser, principalmente na próxima época. Com todo o respeito que os outros avançados do Benfica merecem, este Marcos Leonardo é o que tem mais potencial, mas para mim também não seria o titular neste momento. Seria o titular mais para a frente, por enquanto ainda mantia o Artur Cabral, apesar do meu avançado preferido ser o Marcos Leonardo. Continuando, senão isto fica muito extenso, o segundo gol do Benfica foi do David Neres, aos 85 minutos, excelente cruzamento de Di Maria. Di Maria, que tinha estado em todos os golos no último jogo, voltou a estar muito participativo na equipa no momento ofensivo, nomeadamente até foi aplaudido pelos adeptos. Até fiquei admirado, finalmente os adeptos aplaudem, se calhar estavam a aplaudir o facto de ele ter sido substituído. Bom, porque os adeptos pedem que o Di Maria saia, não sei qual é a intenção dos adeptos com o aplauso, mas o Di Maria factualmente é um jogador que tem muitos golos, muitas assistências, e que o Benfica, quando está em desespero, passa sempre a bola ao Di Maria, e o Di Maria arranja soluções. Tanto que o Di Maria fez uma assistência para golo aos 85 minutos. Se ele tivesse sido substituído quando o pessoal quer, que é ao intervalo, ou aos 60 minutos, ele nunca tinha feito esta assistência. E se nós formos a ver o histórico, que agora não apetece, mas se forem ver o histórico dos golos e das assistências do Di Maria, muitos deles é perto do final do jogo. Portanto, claro que o Di Maria devia ter sido substituído em muitos outros jogos, nomeadamente em alguns jogos europeus. Por exemplo, contra o Olímpico de Marseille devia ter sido substituído, notava-se claramente que o homem estava desgastado, mas há outros jogos que o pessoal pede a saída dele que, no meu entender, não justifica. Portanto, eu estou aqui no meio termo. Às vezes estou convosco, que querem que ele saia mais cedo, porque realmente vê-se que o homem está estafado. Outras vezes acho que não. Acho que não vou muito nessa cantiga. Depende de jogo para jogo e de situação para situação. Não sou daqueles que, quando a coisa está a correr mal, marra sempre no mesmo. Portanto, uma grande assistência de Di Maria para um grande golo de David Neres. Tem muito mérito o David Neres na forma como cabeceia e que marca o golo aos 85 minutos. O 3-1 foi já depois dos 90 minutos. Marcos Leonardo, assistência de Coxo. Portanto, aqui o Coxo também a demonstrar em termos práticos a justificação da sua entrada, que é fazer um golo, fazer uma assistência para golo, neste caso para o Marcos Leonardo. Peço desculpa, vou ter que beber água. Isto, o facto de um gajo estar doente, não ajuda muito. Portanto, onde é que eu ia? Bom, vamos aqui falar dos golos, não é? O Marcos Leonardo tem 7 golos já esta temporada, em 20 jogos, sendo que a maior parte dos jogos é a partir do banco de suplentes. O Neres já vai com 5 golos, e estou a dizer os golos de quem? Estou a dizer o número de golos de quem marcou. O Neres vai com 5 golos em 34 jogos, e o pessoal que fez as assistências foi o Coxo, que eu agora não tenho aqui quantas assistências é que ele fez. O Di Maria também fez uma assistência e tem 13 assistências até o momento. Portanto, é isto. Acho que, resumindo assim de uma forma muito breve, primeira parte, 25 minutos bons, a partir daí foram maus. Segunda parte, boa, só deu Benfica. E os 3 golos que o Benfica marca na segunda parte são totalmente justificados face àquilo que o Benfica fez na segunda parte. O Benfica na segunda parte foi completamente superior ao Braga, com todo o respeito que o Braga merece. Na segunda parte só deu Benfica e o Benfica dizimou completamente o Braga nesta segunda parte. E portanto é isto, pessoal. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Até uma próxima, fiquem bem e viva o Benfica!